Se você tivesse que dar um conselho sobre saúde para alguém, o que você falaria neste momento para alguém que mora com você ou que você ama muito? Cuide da saúde para viver sempre comigo, para estarmos sempre juntos, para estarmos sempre amigos e felizes. Bem por aí, não é? Porém, qual conselho você daria para você, que também precisa ter saúde para viver? E viver de forma e de vida saudável é um investimento que você tem que fazer com a sua saúde, para que você consiga viver em paz com a sua consciência e não produzir aí silenciosamente doenças que você poderia evitar. Bem isso. E pensa bem, se eu dou um conselho para mim que é preciso ter saúde, que eu preciso fazer, quais as medidas, como vou fazer, se trabalho extremo, se o cansaço, se a pouca motivação, baixa energia, conflitos existenciais e familiares, e vem você para falar sobre saúde e perguntar qual conselho eu daria para mim, eu não estou pensando nisso. Não é sempre assim, eu não estou pensando nisso, eu vou pensar nisso mais lá na frente, porque afinal das contas, eu ainda não estou velho para precisar cuidar da saúde, eu ainda tenho essas crenças que temos que enfrentar, não é mesmo? Ciclo de adoecimento silencioso, como ele acontece na minha vida e na vida de qualquer um. Primeiro, ele vem ali quietinho pelas beiradas e eu não vou percebendo de acordo com o meu estilo de vida, com meus hábitos, principalmente viciosos que eu não consigo corrigir. E eu vejo que eu, em algum momento, aquilo não vai fechar a minha conta. Como é esse ciclo de adoecimento silencioso, se não doenças crônicas que vão afetar a minha vida laboral, profissional, familiar e até a forma com que eu vou lidar com essas situações, porque os comprometimentos também são psicológicos, financeiros. Então, qualquer investimento que eu faça diariamente comigo para ter saúde é um ganho lá na frente, porque se eu não aprender a lidar com as práticas do autocuidado e não buscar o conhecimento para fazê-lo, eu vou acabar angariando doenças crônicas não transmissíveis que estão ali muito próximos de mim. E eu lido com muitas crenças. Por quê? Porque o papai já teve, a mamãe já teve, a vovó já teve. Porque envelhecer é si mesmo, a gente adoece, tem que aceitar. Você sabia que hoje a expectativa de vida aumentou? Que era uma expectativa de vida, nós mulheres morríamos muito mais cedo do que hoje, só que estamos vivendo, porém, informações que nós temos é que não estamos tendo qualidade de vida. Então você, aos 60, 70 anos, já está aí com muitas fragilidades, por exemplo, ósseas, cerebrais. Por quê? Não nos preocupamos em investir na saúde, e sim pensávamos sempre em cuidar doenças. Tanto que quando chegaram os planos de saúde no Brasil, era mesmo um indício de, se eu ficar doente, eu tenho onde cair morto. Era essa a visão, mas não. Devemos, mulheres, trazermos para nós não só o conhecimento, mas a liderança. É o ser ativo e deixar de ser a passiva na história, aquela que fica esperando o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o educador físico, fazia parte dele e eu teria que estar ali obedecendo. Hoje nós deixamos de ser o passivo, mulher. Pensa nisso, para ser o ativo, para ser o número 1 no teu planejamento de cuidados, para assinar, ser aquele responsável, número 1, o que vai gerenciar e permitir a sua própria saúde. Por que nós não podemos fazer isso? Deixar de ser o passivo, a passiva na história. Se eu conhecer o ciclo de adoecimento, muito eu vou minimizar para não adoecer. E como é esse ciclo? E como é esse autocuidado? Primeiro a gente vai falar aqui que o primeiro é o perigo de não fazer nada.
Esse é um dos ciclos do adoecimento, onde eu espero tudo. E o perigo de não fazer nada é aquele que deixa tudo para fazer depois. Se eu adoecer, eu trato a doença. Se eu for hipertenso, assim como o papai e a mamãe eu trato a hipertensão. Só que não é isso somente, porque uma vez que você entrou para o clube da hipertensão, os riscos cardiovasculares são maiores e aí um efeito tem uma causa ali. E é por isso que eu preciso ter medo sim de adoecer. E por que eu não tenho medo de adoecer? Porque eu não tenho propósito com a minha saúde? Porque eu não estou ligando se eu adoecer ou não? Porque para mim o mais importante são outras coisas. O fato é que ter saúde está ligado a uma vida equilibrada. Elas não estão diferentes, porque se eu quero ter vida equilibrada, eu preciso pensar na saúde, porque eu não desconecto a saúde do meu corpo com a minha saúde mental, por exemplo. Elas estão interligadas. A saúde mental, a saúde espiritual, e na Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde, ele é muito amplo e ele fala exatamente a verdade. Saúde é seu bem-estar físico, mental, social, espiritual. Significa dizer que para você encontrar o caminho do bem-estar, da alegria, da disposição, da energia, minimizar aí o estresse, saber contornar situações, está aí a você começar a praticar o autocuidado e não esperando que o outro te ensine você a praticar o autocuidado, porque é uma responsabilidade tua, mulher. Exatamente tua, assim como não te dão uma casa para você tomar conta, não te dão um trabalho para você ir lá e fazer o teu trabalho, você não tem que fazer. A saúde é a mesma coisa, é uma responsabilidade nossa que não pode ficar esperando eu adoecer para depois eu começar a cuidar da casa saúde. E aí, o impacto que tem nesse adoecimento, por exemplo, de doenças que eu poderia ter evitado com a minha ação, com a minha fala ativa, com a minha não preocupação, não omissão, mas responsabilidade. Eu tenho que internalizar esse compromisso com a minha saúde para eu viver equilibrada, para eu viver feliz. Feliz dentro do contexto de uma felicidade relativa ainda aqui. É isso que eu preciso entender. Porque temos os conflitos externos, temos os problemas externos que nos afetam também. E como que eu vou liderar isso? Sabe aquela crença errada? Deixa que eu cuido depois? Deixa que depois eu resolvo? Deixa que depois eu vou ali à farmácia, compro o medicamento, tomo e vou melhorar e vou cuidar da saúde? Há muita crença errada. E aí, se você permanece com essa crença, você continua procrastinando algo que é tão importante para você trabalhar, para você namorar, para você ter lazer. Como que sem saúde você vai conseguir esses objetivos? E aí você quer viver lá na frente como? Com a tua sobra? O que sobrou para você, porque durante o longo da tua vida, tu não prestou atenção a essas questões da saúde? Esperou adoecer para dizer que tem um plano de saúde que ali pode se internar, porque afinal das contas você pensou em quê? Em ter um plano de saúde e não ter doenças. É claro que nós não estamos falando que ter plano de saúde ou não ter plano de saúde não seja algo importante. E aí vai depender das condições financeiras de cada um. O fato é que eu não posso privilegiar em ter um plano de saúde se eu não estou privilegiando o meu corpo de fazer um exercício físico para não ter a doença. E aí quando a doença chega eu falo, que bom que eu tenho um plano de saúde, porque eu me preocupei sim em ter um plano, mas eu não me preocupei em zelar pela saúde, que eu nasci às vezes ali tão perfeito, com meus órgãos funcionando bem, e ao longo da minha jornada, ao invés de qualificar tudo isso, eu destruí através de uma mente não sadia. E aí essa crença vai chegar um momento que eu vou ter um impacto, se eu não estabelecer metas e critérios para ser essa que vai ser ativa no projeto da minha vida, saúde. Então, cada dia que passa, é preciso a gente considerar que é menos um dia de vitalidade, porque sabemos que nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, reproduzimos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. Então, uma outra crença muito comum é
é achar que porque vamos morrer, que também não precisamos cuidar da saúde. Porque afinal de contas, para quê? Eu não vejo propósito. Porque eu não consigo ver isso como um propósito, porque eu não consigo perceber que a saúde está ligada à minha vida saudável para ter equilíbrio. Imagina quantas doenças tiraram o sono das pessoas e tiram até os dias de hoje. Quantas doenças eu poderia evitar? Quantas histórias eu tenho para te contar de mulheres que eu vi adoecer, se angustiarem, entristecerem, porque poderia ter sido evitada. E aí sai da internação com um kit completo, lista de 2 folhas de prescrição médica, de dali ter que ir impactando o seu estilo de vida, ou você muda radicalmente, ou você, se continuar, a tendência é você não escalar com a sua saúde. E o que é escalar na saúde? Se não, se aprimorar. Quanto mais eu faço, me sinto bem-estar, me sinto feliz, mais eu quero fazer. Mais eu quero sentir essa alegria que me proporciona, por exemplo, a atividade física. E por que eu não chego até lá? O que tem aqui na minha mente que não seja saudável, que não faz eu chegar naquilo que eu sei que é importante, porém eu ainda não consigo escalar naquilo? Não me sinto pressionada a fazer, porque de fato aquilo é uma escolha sua. E aí, se você não tem um conhecimento, se você não tem uma matriz, como você pode escalar a tua saúde? E os dias vão se passando e eles vão sendo finalizados sem eu ter tomado uma iniciativa. E são todos os dias que eu tenho que olhar para o meu prato de forma intencional. E não adianta só eu pensar se eu vou comer muito ou se eu vou comer pouco. Eu preciso saber o que eu estou comendo. Hoje eu encontrei uma pessoa que falou para mim que não janta. Parece que virou moda achar que não jantar é um estilo para autoemagrecimento. Como eu não vou jantar? É quase dizer que não vai dormir, porque não precisa dormir. É necessário prestar atenção nos alimentos que eu estou ingerindo, porque quando eu cesso o jantar, eu incluo outros alimentos que talvez não sejam saudáveis para a minha vida, inclusive alimentos inflamatórios. Você pode até trocar por um lanche, mas que lanche é esse? Tem carboidrato, tem proteína, tem fibra? Que lanche é esse? Tem alimentos inflamatórios ali embutidos que vão me adoecer silenciosamente? Eu tenho que estar pensando nisso, porque se eu não quero viver com o que sobrar para mim, eu tenho que investir. Quando eu quero comprar algo, eu não tenho que fazer um investimento, guardar o dinheiro para comprar, juntar o dinheiro para comprar, ou priorizar aquilo que eu estou necessitando no momento. A saúde, ela não fica atrás disso, porque ela faz parte a cada minuto da nossa vida. Como é que nós vamos conseguir fazer uma coisa se eu não tenho clareza mental, se eu não tenho foco, se eu não tenho concentração, se eu tenho esquecimentos que me levam a procrastinar, mas ainda me achar que estou envelhecida? Mulher, temos que pensar. E aí, investir na saúde é a decisão mais barata que você pode imaginar. Investir no autocuidado é a forma mais em conta e mais feliz que você tem de rever a sua saúde diariamente. Imagina ser saudável diariamente. Não é só no final de semana, não é no dia que eu quero escolher comer saudável, praticar um exercício físico ou dormir de forma adequada, porque naquele dia eu preciso dormir. São todos os dias. Porque a saúde a gente não se brinca e a saúde é todos os dias o investimento. Não é no dia que eu quero, são todos os dias porque precisa ser feito todos os dias. E a gente traz muita impressão ainda, a gente traz ainda muitos exemplos das gerações passadas no contexto de crenças e comportamentos que são transmitidos a nós mesmos, aos nossos filhos, que a gente acaba também passando essas limitações, né? Esses comportamentos de hábitos do autocuidado. Comer de frente para a televisão, para não perder nenhum momento,
Vou dar um outro exemplo de pessoas que não querem mudar, e os filhos também acompanham aquela cultura familiar. Então, o que você faz hoje que está afetando a sua saúde e você está nesse ciclo de adoecimento silencioso? Faça essa pergunta para você. O que eu estou fazendo? Que estou no ciclo de adoecimento silencioso e não estou percebendo. Porque é preciso o quê? Clareza. Preciso de quê? Propósito. Preciso de objetivos. Mas muito precisamos de sabedoria para lidar com essas questões, não da doença, mas da saúde. E muitas mulheres acreditam que, cuidando da doença, estão cuidando da saúde e esquecem do autocuidado. Vai ao médico, compra medicação, segue as orientações para cuidar da doença e o resto fica para lá. Eu continuo no ciclo de adoecimento. Como é essa transformação? Como é que a gente pode pensar nessa transformação? Como se hoje eu posso trocar um hábito velho que está me adoecendo, como por exemplo substâncias nocivas, para um hábito saudável que vai fazer toda a diferença na minha pele, nos meus cabelos, nos meus dentes, no meu coração, porque é um sistema. É um sistema que não funciona sozinho. Ele vai adoecendo todos os órgãos, todos os processos. O impacto disso é muito grande. O peso emocional disso é muito grande, porque não afeta só você, afeta os que convivem com você, os que estão ali na retaguarda às vezes, entendendo que a qualquer momento aquele trem vai ter que parar. E eu vejo muitas mulheres que têm uma dificuldade muito grande de parar esse trem e continuam no ciclo do adoecimento. E com a chegada do climatério, esse ciclo ele ainda aumenta muito mais, porque aí vão entrar sintomas que não existiam, ainda mais com o ciclo de adoecimento que já a família já trazia na cultura, nos hábitos enraizados. Aquela questão do que o uso do cachimbo é que entorta a boca. E você vê aquela família toda no clube do hipertenso. Já tomou seu remédio? Já tomou? O outro já tomou. E aí depois vem a falta do sono, a insônia. E aí começa o ansiolítico, para dividir até para a família toda o ansiolítico. É dessa forma que a gente vê chegar nos hospitais. Essa experiência que eu tenho de ver mulheres que chegavam adoecidas e eram impactadas com um diagnóstico que poderia ter minimizado e chegou ao extremo. A máquina parou, me freia, ela me freia. E é um desgaste emocional, e é um desgaste físico, e mobiliza toda a família. Por isso é um olhar diferente daquelas que querem um olhar de forma diferente. Como que você consegue ver seu futuro sem saúde? Como você quer ver seu futuro sem saúde? Explica isso para você. Se você tivesse que receber uma visita daqui a 5 anos e essa visita fosse você 5 anos mais velha, como você iria se encontrar? Pensa, porque o futuro sem saúde é uma visualização negativa. É uma visualização que você vai ter. Como você vai viver? Será que vão ser só as rugas que vão te impactar? O que pode te impactar mais? Vamos ser realistas, sensível a esse chamado. Como vai me impactar? Como é que me impacta a imagem de doenças que eu não estou vendo, mas que eu sei que eu estou no ciclo do adoecimento? Olha isso para reflexão, Então eu vou ali limitar minhas experiências boas, ficar pensando nas minhas experiências ruins que até me adoeceram, como por exemplo, pessoas que têm uma relação tóxica com os familiares, com as suas conexões sociais, está num ciclo de adoecimento e esse ciclo vai
cada vez mais progredindo de forma a alimentar aqueles dissabores, aquelas discussões, ou muitas das vezes aquele olhar, aquele gesto, aquela comunicação não verbal doentia, e que eu não consigo me reabilitar naquele meio. Qual o impacto? Como seria daqui a 5, 10 anos se você continuar adiando o cuidado com a sua saúde? Então, vamos ver aqui uma visualização positiva nesse contexto. Como eu quero me ver? Uma visualização positiva, com o meu sorriso alegre, com a minha pele hidratada, com as minhas conexões saudáveis, que todo mundo é merecedor de estar num ciclo de não adoecimento. Como eu quero me ver? Como é que eu crio esse futuro no aspecto de vida saudável? Muitos vão pensar assim: para ter vida saudável, eu preciso de dinheiro para ter vida saudável. Aí nós estamos falando dos mimos, nós estamos falando de uma outra situação, de lazer, de tecnologia, para ter uma aparência não envelhecida. Aí estamos falando de um outro viés. Nós estamos falando agora de ter um futuro com vida saudável. Claro que ninguém, de acordo com a escala de Maslow, vive sem suas necessidades. E como vai viver com necessidades afetadas, básicas? O alimento, a moradia, o transporte, a coletividade. Como eu posso viver sem as condições mínimas básicas? Eu não tenho como ser feliz sem as condições mínimas básicas. Mas se eu tenho as condições mínimas básicas de sobrevivência, eu tenho como sim interromper o ciclo do adoecimento mental, físico, espiritual. Eu tenho como romper esse ciclo do adoecimento através das minhas buscas, das minhas conquistas, mas acima de tudo da minha clareza mental. Qual o impacto que leva quando eu penso num futuro novo, sem doenças, no sentido de que eu não adoeci por minha conta, eu fiz um investimento porque eu aprendi o autocuidado, eu aprendi que eu preciso me exercitar, eu preciso entender que eu preciso de alimentos que não são embutidos, eu preciso de alimentos de verdade que não vão me adoecer. E como que eu vou, que estratégia que eu tenho, que eu preciso para minimizar tudo isso? Isso também está relacionado a uma autoeducação. Mas acima de tudo, da minha clareza em torno disso. De que eu preciso me manifestar para a vida, trazer a minha forma criativa de viver com as condições que eu tenho para ter uma vida saudável dentro daquele contexto ali, cultural, familiar, pessoal, religioso de muitas. Eu preciso me inserir desse contexto e me permitir abraçar aquilo que é bom para a minha saúde e para o meu bem-estar.